E aí, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é mais um das nossas aulas de mecânica clássica. O assunto hoje vai ser sistemas de duas partículas e nós vamos partir desse vídeo para estudar campos centrais. Eu espero que vocês já tenham estudado toda a parte anterior do curso, que são os 8 postulados que nós construímos para a mecânica clássica. O postulado fundamental para esse vídeo em particular e para esse assunto é o postulado da conservação do momento linear e também conservação do momento angular quando o torque externo é zero. Nós vimos que em sistemas unidimensionais, ou seja, com 1 grau de liberdade, é suficiente a conservação da energia mecânica para a gente saber qual é a curva solução de determinado sistema, como é que o sistema se movimenta. Mas nós também vimos que quando eu coloco, mesmo em uma dimensão reta, quando eu coloco duas partículas, já não é suficiente a conservação de energia. Então, nesse vídeo, nós vamos já começar a tratar em 3 dimensões espaciais e duas partículas, portanto, 6 graus de liberdade do sistema aqui. Vamos aqui para cena 2. Então, nós vamos começar a estudar sistemas de duas partículas. Vamos relembrar o que diz o nosso postulado 7. O postulado 7 ele tem duas partes, né? A parte 1 é a primeira, lei de Newton, que basicamente me diz que existe uma classe de referenciais chamados de inerciais, tal que a velocidade de uma partícula livre é constante. Lembrando, a velocidade aqui é a velocidade vetorial. Em segundo lugar, em um sistema de partículas isolado, o momento linear total do sistema se conserva. Se vocês se lembrarem bem, o momento vetorial de uma partícula, P, ele é definido pela massa vezes a velocidade dessa partícula. Então, se eu tenho um sistema de N partículas, eu vou colocar subíndices I aqui, como nós tínhamos feito, em que o I vai de 1 até o número de partículas N grande do sistema. E quando eu somo sobre todas as partículas, esse me dá o momento linear total do sistema. Então, se o sistema é isolado, o que isso aqui está me dizendo é que dp dt é igual a zero. E aí nós vimos daqui a definição com base nas velocidades. Aqui eu consigo definir o que é força, né? E consigo verificar que a conservação do momento linear total do sistema equivale a dizer que as forças que agem sobre o sistema somadas é igual a zero. Bom, eu coloquei a parte 2 aqui, né? Então eu não preciso. Essas duas partes aqui formam o postulado 7, que é o postulado da conservação do momento linear. Então, vamos lidar aqui com o sistema de duas partículas, certo? Bom, em primeiro lugar, a gente obedece esse primeiro postulado, no sentido de que nós vamos escolher um referencial mais inercial possível, vamos colocar assim. Eu vou partir aqui para o GeoGebra. Está aqui já o sistema de coordenadas em duas dimensões. Por quê? Porque eu quero estudar um sistema de duas partículas, correto? Então vamos supor que uma das partículas seja esse ponto A aqui e que a outra partícula seja esse ponto B. Duas partículas, ou seja, esses dois pontos A e B, mais a origem do meu sistema de coordenadas, que aqui é cartesiano, né, forma sempre um plano. Então o sistema de duas partículas pode ser sempre analisado a princípio aqui num plano quando eu paraliso o tempo. Com relação à origem, eu tenho aqui um vetor posição para a partícula A. Na verdade, esse ponto aqui eu vou chamar de O, que é a origem, certo? E esse vetor aqui eu vou chamar de x1. Aqui eu não consigo colocar negrito, então eu vou deixar sem anotação vetorial, mas essa é só uma exceção, porque aqui eu não consigo colocar. E aí eu tenho a posição da partícula B, ou do ponto B. E essa posição eu vou chamar de x2. Então, esse é o nosso esquema. Então, vamos analisar sobre essa ótica da segunda parte do postulado, certo? Então, vamos analisar o momento linear do sistema. Ele está me dizendo que o momento linear total, que é a soma do momento linear da partícula 1 partícula 2, isso é igual a m1. Eu esqueci aqui. Então, eu tenho m1 x1 mais m2 x2. Esse cara aqui é conservado, o que implica em m1 x2.1 mais m2
x2.2, derivada segunda, é igual a 0. Né? E cada um desses aqui é uma força. Eu vou chamar de F12 a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. E essa força, M1x.1, M21 é a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Então é M2x2.2. O que ele está me dizendo é que F12 mais F21 é igual a 0, e isso me dá a terceira lei de Newton, né, para esse sistema de duas partículas. Levando em conta que eu não sei a interação entre as duas partículas, essas duas equações se tornam as duas equações de movimento, uma para cada partícula. Lembrando aqui que o F12 é igual a menos F21. Daqui eu encontro as equações de movimento. Eu já poderia ter começado com elas. Então, as duas equações estão aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as duas equações. Certo? Se eu somar as duas equações, eu vou ter F21 mais F12. O resultado ficou ao contrário, não tem problema. Isso vai ser igual a M1x2.1 mais M2x2.2. E isso é zero por causa dessa relaçãozinha aqui. Essa equação aqui me dá origem. Eu vou agora dividir por M1 mais M2, que é a massa total do sistema, e vou multiplicar por M1 mais M2. Feito isso, eu vou definir o seguinte. M grande é a massa total do sistema. Então essa aqui é a massa total. Aí eu venho, volto aqui. Então eu tenho M grande aqui, M grande aqui. E aqui, como M1 e M2 são constantes, isso também é igual a dT2, dt2. Aí eu tiro os dois pontos aqui, certo? E aqui eu consigo definir o que eu chamo de posição do centro de massa. Qual que é a posição do centro de massa? Ele é um vetor que é igual a essa combinação linear aqui. Esse vetor eu chamo de R grande. Essa equação de movimento aqui é a equação para o movimento do centro de massa. M d2R dt2 igual a 0. Então, essa equação aqui, ela me diz que o centro de massa ele se movimenta de forma inercial. Por quê? Porque aqui eu estou supondo que as duas partículas estão isoladas. Se as duas partículas não forem isoladas, ou seja, se o sistema não for isolado, aqui eu vou ter uma força externa agindo sobre o sistema. Bom, onde é que fica a posição desse centro de massa? Com algumas continhas, vocês podem demonstrar que a posição do centro de massa está na linha que une a partícula 1 e a partícula 2. Aqui, voltando aqui no gráfico, eu vou desenhar a reta que une as duas partículas. Vou colocar essa reta num pontilhado vermelho, certo? E o centro de massa estará em algum lugar por aqui, entre A e B, na linha de separação entre os dois. Então, por exemplo, se a massa de A for igual à massa de B, ele deve estar no ponto médio. Se a massa de A for maior que a massa de B, ele deve estar por aqui assim. Então, esse ponto C aqui é o ponto que eu vou chamar de CM, que é o centro de massa do sistema. A posição dele, esse vetor, é chamado de R grande. Quanto maior a massa de A, mais o centro de massa se aproxima de A. Né? Ele faz isso aqui. Quanto maior a massa de B, mais o centro de massa se aproxima de B. Então, o centro de massa de um sistema fica sempre por aqui. O que a equação de movimento do centro de massa me diz, se as duas partículas forem isoladas, é que esse centro de massa executa um movimento inercial, ou seja, está andando com relação à minha origem com uma velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Aqui eu vou ter uma segunda equação de movimento. Por quê? Porque eu tenho 3 variáveis para a partícula 1, 3 variáveis para a partícula 2, portanto eu tenho 6 graus de liberdade. Ou seja, os graus de liberdade são o número de variáveis independentes que eu preciso para descrever o sistema. E essa equação aqui é uma equação que dá conta apenas de 3 graus de liberdade, que são os 3 graus de liberdade da posição do centro de massa. Como é que eu encontro a segunda equação? Eu pego essas equações de movimento aqui de novo e dessa vez eu subtraio. Essa subtração eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou passar um M1 dividindo aqui. E aqui eu vou passar o M2 dividindo aqui. Assim como nós fizemos a soma das duas equações de movimento de cada partícula para encontrar a equação de movimento do centro de massa, agora eu posso fazer a subtração das duas equações de movimento.
eu vou fazer a aceleração da partícula 2 menos a aceleração da partícula 1. Aceleração da partícula 2 menos a aceleração da partícula 1, claro, é F21 menos F12, cada um dividido por sua massa. Agora, lembre-se que F21 é igual a menos F12. Então, eu vou introduzir uma força, simplesmente vou chamar de F, ou seja, vou renomear F21, que é igual a menos F12. Feito isso, minha equação de movimento agora, F21 eu chamei de F, e F12 é menos F. Portanto, aqui eu tenho o sinal positivo. Venho aqui, coloco F em evidência, tiro o mínimo múltiplo comum, M1, M2, e aí aqui em cima eu vou ter M1 mais M2. Vou colocar essa equação para baixo porque eu vou trocar os lados. O lado direito pelo esquerdo. Esqueci meu café. Senão ele esfria. Certo? Então eu tenho a diferença das acelerações aqui. Vou passar esse termo para o outro lado. Claro que ele passa dividindo. Então ele vai ficar o M1 mais M2 aqui embaixo e o M1 vezes M2 aqui em cima. Vamos deixar assim por enquanto. Aí eu vou definir massa total. Massa total eu vou chamar de M grande. Ele vai ser igual a M1 mais M2. E vou definir massa reduzida. Massa reduzida eu vou chamar de M simplesmente aqui. Tem gente que chama de Mi, eu mesmo chamo de Mi nas minhas notas de aula, mas depois eu me arrependo porque eu vou usar Mi para outra coisa. Então eu vou chamar de M, massa reduzida do sistema. M1, M2 dividido pela massa total M. E aí, nesse caso, eu tenho que a minha força é igual a massa reduzida vezes a diferença das acelerações. A diferença das acelerações aqui, eu vou tirar D2, DT2 em evidência aqui. Então, os dois pontos somem aqui. E aí, eu vou redefinir uma outra variável dinâmica, que é chamada de posição relativa entre as partículas. Eu vou chamar de R, que é igual a x2 menos x1. Então, a equação de movimento é uma equação de movimento relativa, ou seja, a equação de movimento que trata do movimento relativo de uma partícula com relação à outra. Tem a forma de uma segunda lei de Newton. A segunda derivada da posição relativa entre as duas partículas é proporcional à força de interação. Vamos ver como é que isso é no gráfico. Eu acabei saindo, vou ter que redesenhar, tá certo? Agora, x2 menos x1, que é a posição relativa da partícula 2, que é o ponto que está no ponto B, com relação à partícula A, vai me dar esse vetor aqui, que eu vou colocar como o vetor verde. E o nome dele é R pequeno. Então esse é o setup geométrico. E o que acontece aqui é que eu sou capaz, através dessas duas equações de movimento, de separar o movimento do centro de massa do movimento relativo entre as duas partículas. Esse é o principal resultado que eu obtenho aqui. Vamos dar uma olhada agora nas variáveis dinâmicas, que são os observáveis físicos da teoria. Já vimos que nós temos duas variáveis novas, que é a posição do centro de massa e a posição relativa do sistema. Nós temos também, claro, a velocidade do centro de massa e a velocidade da posição relativa. Também tem as acelerações, não vou me preocupar em escrever. Aí eu tenho também os momentos. E esse aqui, na verdade, a gente até já fez, né? O momento linear é P. No caso da partícula 1, ele é M1 x.1. E no caso da partícula 2, eu tenho M2 x.2. Então, o momento linear total, aqui nesse caso, é a soma, claro, igual a P1 P2, que é igual a M1 x.1 mais M2 x.2. E a gente sabe que essa quantidade aqui, a derivada total dele com relação ao tempo, é conservada, porque a gente está supondo que o sistema é isolado. Agora eu faço aqui a mesma coisa que eu fiz antes, divido pela massa total, multiplico pela massa total, tiro aqui a derivada temporal, M1 e M2 são constantes, sai o ponto das posições, e o que restou aqui, de novo, foi o vetor da posição do centro de massa do sistema. Então eu tenho um momento linear total que é igual ao momento
do centro de massa, isso nós já sabíamos. Obviamente tem um momento relativo entre as duas partículas, eu poderia introduzir como P2 menos P1, mas ele vai ter pouca relevância no que a gente vai fazer. Uma variável que vai ter muita relevância, claro, é o momento angular. O momento angular aqui, de cada partícula, é a posição da partícula 1, produto vetorial, momento da partícula 1. E o momento angular da partícula 2 é igual à posição da partícula 2, momento linear da partícula 2, aqui o produto vetorial. Bom, cada um deles eu posso desenvolver um pouquinho. Então eu tenho aqui M1 x.1, esse M1 fica aqui de fora. A mesma expressão eu tenho no momento da partícula 2, só que aí o índice 1 vira índice 2. E o momento angular total, que eu vou chamar simplesmente de L vetor, é L1 mais L2, ou seja, é a soma vetorial dos momentos angulares. O que eu quero saber é qual é a forma dessas expressões com relação às variáveis que nós já temos no nosso problema. Mas para isso eu preciso escrever x1 e, claro, x2 em termos de R e R grande. E vocês vão demonstrar, é só vocês utilizarem, vou mostrar, vocês vão utilizar essa expressão e essa expressão. Vão fazer substituições, é uma conta algébrica que dá um trabalhinho, mas vocês vão demonstrar que x1 é igual à posição do centro de massa menos m2 sobre m, posição relativa, e x2 é a posição do centro de massa, mais m1 sobre massa total, posição relativa. É uma conta que sai direto. E aí, eu posso, deixa eu passar esse cara aqui para cima, posso realizar esse cálculo aqui. E aí eu tenho x1, e aqui eu tenho x1 ponto, que é DDT de x1, mesma expressão. Trabalhar um pouquinho com ela. Aqui eu tenho ponto, e aqui também. As massas são constantes. E agora eu utilizo a propriedade distributiva do produto vetorial. Esse cara aqui entra aqui, esse entra aqui, e esse cara aqui entra aqui, vai entrar aqui também. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. E aqui eu tenho M1 multiplicando todo mundo. Vai entrar aqui também. E aí eu posso tirar parênteses. Bom, aqui M1, M2 sobre M grande, massa reduzida. Aqui também massa reduzida. E aqui também massa reduzida. Quando vocês calcularem para x2, o resultado vai ser parecido, mas percebam que aqui eu tenho mais, e aqui eu tenho M1 em vez de M2. Aqui eu tenho M2. Aqui eu vou ter um sinal positivo. Aqui vai trocar M2 por M1 nessa conta, mas vai continuar M, aqui continua M. Aqui também vai continuar M, e eu vou ter um M1. E esse sinal vai ser positivo também. Então, são as duas expressões para L1 e L2. Quando eu fizer a soma, claro, eu vou somar esse termo com o termo do momento da partícula 2. Aí vocês percebem que esse termo e esse termo são opostos, dá zero. Esse termo e o termo do meio aqui embaixo também são opostos, dá zero. Deixa eu trazer essa linha para cá. Eu tenho R ponto aqui, produto vetorial. Coloco R vetorial R ponto em evidência. E M1 mais M2, massa total. Eu vou colocar essa massa total aqui. Por quê? Porque MR ponto é o momento total do sistema. E aqui eu também tenho expressões em R vetorial R ponto pequeno, dessa vez. Coloco aqui em evidência. Coloco M em evidência. Aí eu vou colocar esse M para cá junto desse termo. E aí eu tenho M2 mais M1 sobre M dá 1. Porque M2 mais M1 dá M, então dá M sobre M. Então aqui eu também tenho a separação do momento angular do centro de massa e do momento angular relativo. Se eu for aqui, por exemplo, se eu deixar o tempo passar e essa partícula B, bom, ele não vai acompanhar, deixa eu tirar o centro de massa daqui por enquanto. Então, veja que a partícula B se move com relação à partícula A, mudando a direção de R. Aqui eu tenho um momento angular relativo, certo? É nessa condição. Deixa eu colocar de novo um ponto aqui representando o centro de massa.
Esse ponto aqui vai representar o centro de massa, vou chamar de R. O que acontece com esse ponto aqui? Se o sistema está se movimentando, esse ponto também se movimenta. Tá vendo o R? O A pode se movimentar do outro lado, mas eu não tenho dois mouses, né? O movimento relativo também vai me dar momento angular do centro de massa. Tá vendo? Se eu tiver assim também, com relação à origem, R está se movimentando. Sempre que eu tenho, com relação à origem, um movimento divisada do meu sistema, aqui no caso da posição do centro de massa, eu vou ter momento angular. Bom, como eu estou no sistema cartesiano em coordenadas cartesianas, sistema de referência inercial, eu posso calcular o torque como dl dt. dl dt aqui nesse caso vai ser a derivada temporal de toda essa expressão aqui. Calculando, eu vou copiar a expressão, já sabendo que vai ter duas partes, né? Então eu copio duas vezes. Aqui eu vou ter derivada do primeiro vezes o segundo termo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo termo. Então aqui, R2 pontos. Aqui, R ponto. E aqui, R2 pontos. Bom, esse termo aqui é zero, porque o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero. E esse aqui é zero pelo mesmo motivo. E agora, se o sistema é isolado, esse termo aqui é zero por força da equação de movimento. mr2 pontos é igual a zero. Então, aí nesse caso, esse termo aqui é zero. Então, o torque é igual a R, mr2 pontos. Quem é mr2 pontos? mr2 pontos é igual à força relativa ou à força de interação entre essas duas partículas, né? Então, aqui, confere. Eu tenho um torque. Agora, se o sistema não for isolado, esse termo aqui não é zero, mas vai ter a contribuição da força externa, né? Então, tudo aqui confere. Se eu tiver força externa, essa força externa ela vai exercer um torque sobre o centro de massa. A força de interação entre as duas partículas pode executar um torque entre ambas. Existem os casos que nós vamos tratar em que a força de interação é proporcional a R, portanto esse termo também vai ser zero, né? Nós vamos deixar esse aqui. Esse vai ser o caso que o campo é um campo central. O que acontece com a energia? Bom, a energia aqui nesse caso vai ser igual, obviamente, à energia cinética da partícula 1, mais a energia cinética da partícula 2, mais o potencial de interação, que aqui no caso vai depender de x1, x2. Esse potencial também pode depender do tempo, pode depender das velocidades e das acelerações de cada partícula, tá certo? Mas para simplificar, vamos manter um potencial de interação que só depende da posição das duas partículas. Tudo bem? Vamos calcular primeiro quem é x.1 ao quadrado, ou seja, ele é x.1 produto escalar com ele mesmo. E nesse caso aqui, nós temos ddt de x1, produto escalar com ddt de x1. x1 aqui no caso, mais uma vez vocês calcularão, r menos m2 sobre m grande R pequeno, esse produto escalar feito dessa forma. Esse aqui é um ponto, aqui também. Do outro lado a expressão é a mesma. E aí eu vou usar a propriedade distributiva do produto escalar, né? Então eu tenho aqui, esse aqui também, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então está aqui minha expressão para x1 ao quadrado. Note aqui que, como o produto escalar é simétrico, né, eu posso trocar esses dois senhores, então esses termos do meio têm essa forma aqui. No caso de x2, vou ter o mesmo procedimento e o resultado será mais m1, m1, m1 aqui. Maravilha. Agora eu quero somar, quero executar essa soma, que é a energia cinética total do sistema. Então eu tenho x1 ponto ao quadrado e x2 ponto ao quadrado aqui. Meio de m1 entra, e também esse 2 vai embora. Meio de m1. Meio de m2 entra, entra aqui, esse vai embora, entra aqui. Percebe que aqui eu já tenho uma massa reduzida, aqui também. E esse termo aqui eu vou jogar para cá. Eu tenho r ponto ao quadrado aqui, já vou colocar dessa forma. Meio vem para cá, m1 mais m2 é a massa total. Então aqui note que eu tenho o equivalente à energia cinética do centro de massa do sistema.
Aqui eu tenho massa reduzida de novo, certo? E esse termo, juntamente com esse aqui, são dois termos opostos, dá zero. E aqui também tenho massa reduzida. Eu vou somar esses dois termos. Meio de m coloco para fora. R ponto ao quadrado coloco para fora. E m1 mais m2 sobre m dá 1. Então aqui eu também tenho a separação da energia cinética do centro de massa, do movimento relativo entre as duas partículas. Bom, gente, por enquanto é isso. A ideia era falar sobre a separação da dinâmica do centro de massa e da dinâmica relativa entre as duas partículas. Mais para frente nós vamos fazer essas mesmas contas para um sistema de n partículas, tá certo? Mas por enquanto nós vamos ficar em duas. A ideia é que a gente possa utilizar esse conhecimento para resolver sistemas que são bastante especiais, numa das maiores conquistas da mecânica clássica, o estudo, na verdade, das 3 leis de Kepler, do movimento planetário. Tudo bem? Então, até a próxima e bons estudos.